Olá, bem-vindo ao O Ponto, programa semanal de entrevistas da CNN. A partir de agora, eu e o Caio Junqueira recebemos 2 convidados para abordar os principais assuntos da política nacional. O tema hoje é a imagem do Brasil no exterior. E o nosso primeiro entrevistado é o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins. Bem-vindo, Felipe. Renata, muito obrigado. Obrigado, Caio, pelo convite. É uma honra estar batendo um papo aqui com vocês. Felipe, vou direto ao ponto. Você ajudou a formular o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, tanto no ano passado quanto neste ano, ali o discurso, na Assembleia Geral. Mas o que a gente viu dessa vez foi um discurso mais curto, mas menos conceitual ou, digamos, ideológico. Por que o presidente quis deixar aquele discurso mais enfático de lado, tirar algumas sugestões que foram feitas? Tinha ali uma preocupação do presidente com a imagem do Brasil no exterior? Muito bem, Renata. Na verdade, todos os discursos do presidente são muito próprios dele. O presidente jamais faz um discurso se ele não tiver antes se apropriado dele. Uma das minhas atribuições como chefe da assessoria internacional do presidente é justamente elaborar esses discursos, o que não significa, evidentemente, que eu vou determinar todas as palavras que vão ser utilizadas pelo presidente. Ao longo aí desses quase 2 anos, tem ficado muito claro que o presidente ele só usa, de fato, um texto proposto, um discurso proposto, quando ele consegue se identificar naquele texto. Então, todo o processo de construção de discursos do presidente passa ali por uma série de reuniões com ele, em que ele próprio vai dando tom, vai escolhendo as palavras, vai cortando, principalmente, muita coisa, e tanto no ano passado quanto neste ano não foi diferente. O presidente foi, portanto, o principal autor desse texto, evidentemente assessorado pelos seus assessores, pelos seus ministros e por outras pessoas que tinham informações relevantes. Quanto às diferenças entre um discurso e outro, isso se explica muito naturalmente pela temporalidade. No ano passado, como todos sabem, o presidente estava fazendo seu primeiro discurso perante a Assembleia Geral da ONU, portanto, tinha que, por assim dizer, apresentar o seu cartão de visitas, tinha que apresentar quais eram os conceitos, as diretrizes que guiavam não só o seu pensamento, mas também a atuação do Brasil no âmbito internacional. Então, evidentemente, foi um texto um pouco distinto, um pouco diferente deste ano, que foi ali um pouco mais conceitual, apresentando, como eu disse, ideias que orientam não só o pensamento dele, mas a atuação do Brasil na arena internacional. Neste ano, ele quis uma coisa mais pontual, até pelo modelo, era uma coisa gravada, não era feito ao vivo, você não tinha ali aquela plateia, outros chefes de Estado, de governo, e mostrando, portanto, ao mundo um pouco do que está sendo feito aqui e que tem claras repercussões lá fora. Felipe, um aspecto aí fundamental do discurso do presidente foi a defesa da sua gestão na área ambiental, no momento em que outros países cobram, né, investidores cobram, empresários brasileiros cobram uma mudança na política do governo para essa área. O presidente disse que há uma campanha contra ele, cita ali índios e caboclos, né, como provocadores de queimadas, que a floresta é úmida, não queima por dentro. Negar que existe isso vai, de alguma forma, resolver essa questão? Qual que é a sua leitura? Olha, Caio, na verdade, eu não vejo negacionismo e, de um modo muito explícito, o presidente tratou do problema. Ele fala, por exemplo, de uma forma que é muito natural a ele, o presidente ele não vai tratar de nenhum assunto de uma forma que não seja natural a ele, ou seja, ele não vai adotar um discurso meramente para agradar a plateia X ou Y, ele sempre fala daquilo que ele acredita. Então, quando ele fala, por exemplo, sobre os crimes ambientais, ele está conectando isso com a própria história, que é uma história de defesa do combate ao crime, de mais, digamos, firmeza no combate ao crime, e isso, evidentemente, se estende a todas as formas de crime, incluindo o crime ambiental. Então, evidentemente, ele tratou ali de informações equivocadas que circulam a respeito do meio ambiente no Brasil, especificamente na Amazônia. Isso é importantíssimo. A Amazônia é um assunto de soberania nacional brasileira, é um assunto de defesa nacional brasileira, e é natural que o presidente aproveite ali, então, esse palco internacional, onde muitas pessoas relevantes, influentes, incluindo aí chefes de Estado e chefes de governo, estão olhando, estão observando para dar o seu recado, explicar, colocar as coisas às claras. Eu acredito que nós poderíamos falar em negacionismo se ele negasse que há algum tipo de intuito criminoso. O que ele fez foi dizer, bom, há crimes,
quanto a esses crimes, nós estamos tomando ações muito claras e concretas. É o caso, por exemplo, da Operação Verde Brasil 1, é o caso da Operação Verde Brasil 2, que tem operado aí com grande sucesso, ou seja, são duas GLOs, duas operações de garantia da lei e da ordem, ou seja, reconhecendo nas próprias ações que há crimes a serem combatidos. Agora também não é o que se fala aí fora. Falam às vezes como se o país todo estivesse queimando e também não tem uma clara dimensão. Notem que tanto no discurso do ano passado quanto no discurso deste ano, ele fez questão de frisar o tamanho da Amazônia, a dimensão da Amazônia, que é maior do que toda a Europa Ocidental, que tem, portanto, problemas inerentes, que demanda ali um esforço muito grande para se cuidar, mas mostrou que o Brasil tem feito isso de modo bastante satisfatório. Quando ele fala sobre índios e caboclos, fala ali sobre a prática do roçado, o que ele está mostrando, na verdade, é que há uma complexidade muito maior do que apenas uma floresta. Ele lembra ali que vivem naquela floresta 25 milhões de pessoas de diferentes etnias, de diferentes tradições, e algumas dessas tradições são protegidas, inclusive, por lei, e precisam continuar sendo protegidas, mas precisam também ser equalizadas dentro dessa análise para que se entenda o que é, de fato, queimada criminosa, o que é uma prática tradicional, digamos, bem-vinda, aceita, e também, dentro disso tudo, o que é, de fato, o crime, o que está se fazendo ali no âmbito da criminalidade. Quanto a isso, o presidente foi muito claro, nós reconhecemos o problema, há um problema de ordem criminosa, nós estamos atacando esse problema com tolerância zero, como mostram aí as duas GLOs. Eu quero só insistir mais nesse ponto, até porque a gente está agora no meio da crise ali do Pantanal, né? E Perfeito. Tivemos no ano passado ali uma crise muito grande na Amazônia, queimadas que se repetiram nesse ano. O fato é que, sim, queimadas não é uma novidade, outros governos tiveram problema com isso, tiveram que enfrentar essa questão, especialmente da preservação da Amazônia. Mas a gente tem números, desde o ano passado, ali, patamares muito altos de desmatamento, imagens muito fortes dos incêndios, né? Agora o governo está tendo que correr ali para dar dinheiro, para ver se reverte alguma coisa no Pantanal. E um elemento novo, que começou a ficar muito claro que pode pesar no bolso, porque deixou de ser apenas uma argumentação, uma conversa de ONGs, né? Agora você tem investidores cobrando, empresários cobrando. Nesse sentido, esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro de tratar como uma coisa defensiva, uma campanha contra ele, tem outros interesses em jogo, não dificulta reverter essa imagem? Porque, nesse momento, está todo mundo olhando lá de fora, os investidores olhando e falando, olha, não está bom. Olha, de fato eu concordo que há uma dimensão nova, que é essa dimensão econômica. Os investidores, evidentemente, olham para essas questões porque os seus clientes se importam com elas, sobretudo quando a gente pensa nos clientes ocidentais, notadamente no caso da Europa. O presidente tem dado atenção a isso, eu discordo que seja uma postura meramente defensiva, ele tem mostrado, inclusive, como ele tem atacado o problema. Agora, evidentemente, o presidente tem que balancear essas duas coisas. De um lado, nós temos o interesse econômico, de um lado, nós temos que pensar, sim, quais são as prioridades dos nossos parceiros, dos investidores, dos clientes da marca Brasil, por assim dizer, quando a gente pensa de uma forma mais economicista. Agora, nós temos que pensar também nas questões de soberania nacional. E aí é que entra essa mensagem do presidente. Olha, nós não podemos ser ingênuos. Há, de fato, muita gente que se equivoca de modo, digamos assim, de boa fé, sem estar tentando ali promover uma campanha de desinformação contra o Brasil. Agora há, sim, grupos de interesses, até mesmo países que se beneficiam também dessa mensagem e, nesse sentido, tentam fortalecê-la. Nós temos conseguido, com muita clareza, mostrar que, por exemplo, a agropecuária brasileira ela não depende em nada do bioma amazônico, muito pelo contrário, a maior parte está concentrada no centro-oeste, no sudeste e no sul, embora nós tenhamos ali algo de agricultura dentro da Amazônia Legal, isso evidentemente não está ocorrendo dentro da área florestal, isso não está ocorrendo dentro, portanto, do bioma amazônico. Ô Felipe, vamos falar do Donald Trump, né? Tem um aspecto ali que chamou a atenção nesse discurso do presidente na ONU, foi a referência direta ao presidente dos Estados Unidos. É conhecida a admiração do governo, do Palácio do Planalto, sua, também ao presidente dos Estados Unidos, e essas todas tentativas de aproximação. A dúvida que se coloca, o que o Brasil ganha marcando de forma frequente essa aliança e, evidentemente, como que fica se o Trump perde a eleição para o Joe Biden neste ano?
Tá, vamos por parte. Primeiro, em relação à menção ao Trump. O que há ali, na verdade, é uma menção ao acordo de paz firmado entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e entre Israel e o Bahrein. Houve ali uma saudação, um reconhecimento ao papel dos Estados Unidos, ao presidente Trump. Nós poderíamos mencionar a equipe dele, notadamente o Jared Kushner, que teve um papel relevante nesse processo, mas era algo de se reconhecer. Nesse mesmo sentido, entrou, por exemplo, a solidariedade ao Líbano, que é um país que tem ali, às vezes, as suas dificuldades com Israel, mas que passou por um episódio muito difícil, e nós não pensamos duas vezes, mandamos para lá uma operação, digamos, humanitária para ajudar e temos cooperado desde então. Quanto à segunda pergunta, em relação ao resultado das eleições americanas. Olha, evidentemente a gente tem uma proximidade política que é muito natural entre os dois governos. Um acesso privilegiado, até eu diria, à Casa Branca, por exemplo. Eu, como assessor internacional, junto com o chanceler, tive a oportunidade de estar com o presidente Trump sem a presença do presidente Bolsonaro, o que nós sabemos não é algo muito comum. Então, sim, esse acesso privilegiado é algo que nós utilizamos como um ativo para tentar aí aprofundar a relação, defender os nossos interesses. Agora, vejam que nos Estados Unidos, em termos de política externa, nós não temos tido grandes variações. Mesmo a postura do Biden, quando ele olha para o cenário internacional, evidentemente você tem algumas coisas, algumas mudanças na forma, mas a posição dos Estados Unidos em relação à China, por exemplo, é uma posição que é comungada, é compartilhada ali pelos dois candidatos. Posição sobre a Venezuela é compartilhada pelos dois candidatos. Então, o que eu diria é que, independentemente de qual seja o resultado, a geopolítica vai se impor, os interesses nacionais vão se impor e as relações entre o Brasil não vão passar por grandes mudanças, por grandes diferenças, a não ser talvez essa perda de acesso privilegiado à Casa Branca. Independentemente de qual seja o resultado, a gente está pronto a trabalhar com ele. Uma aposta, então, no pragmatismo do governo americano, seja ele qual for. Felipe, eu quero trazer um pouco para o Brasil e como essa questão, a visão, né, do governo está resvalando na esplanada dos ministérios, aproveitando a sua entrevista. Porque nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, ficou recorrente a leitura do que se configurou chamar de ala ideológica do governo, que esses integrantes estavam sendo escanteados. Não só de cargos importantes, mas também ali do círculo mais próximo do presidente, cedendo espaço ao que se chama da ala militar. Isso está acontecendo de fato porque você é sempre colocado como um importante integrante da ala ideológica. Olha, na verdade, essa divisão de alas, eu até simpatizo com ela, porque eu também fui analista político, eu também fui comentarista político e olhava a coisa de fora. E é muito mais fácil você simplificar, digamos, a complexidade que é um governo como o governo brasileiro, estabelecendo ali mecanismos quase automáticos. Não, nós temos aqui a ala ideológica, do outro lado nós temos a ala dos militares, essa ala pensa isso, aquela ala pensa aquilo, então aquilo te dá instrumentos de análise. Agora, um dos grandes aprendizados que eu tive nesse período, né, na transição de analista político para um tomador de decisão, alguém que faz parte ali, digamos, do centro de poder, um agente político, é que nem sempre essas teorias estão corretas. E eu diria que é o caso dessa teoria aí sobre as alas dentro do governo. Vejam bem, a ala ideológica, da qual supostamente eu seria parte, ela nunca teve corpo suficiente para sequer ser definido como uma ala ou como um grupo. Nós tínhamos um número muito reduzido de pessoas, tínhamos ali alguns ministros que convergiam muito difusamente em algumas pautas, em algumas ideias, algumas referências intelectuais, mas no mais da vez não tinha ali, digamos, um grupo sólido para sequer pensar numa operação ou qualquer coisa desse tipo. Do lado militar nós temos, evidentemente, muito mais gente e uma estrutura que é até mais hierarquizada, mas eu não vejo também essas clivagens ali funcionando de modo tão tranquilo. Então, eu diria que não há isso. O que há, evidentemente, é sempre um interesse em fazer notícia. E aí, claro, essa divisão que já foi assimilada tanto pelos comentaristas quanto pela população, acaba sendo aí um objeto interessante para isso. O gente do governo que também fala isso para os jornalistas nos bastidores. Mas, Felipe, pelo que você falou, a ala ideológica, ela nunca existiu, ou ela existiu e foi reduzida,
e foi ocupada pelos militares, porque foi exatamente esse movimento que a gente viu neste governo, principalmente neste ano, né? A partir da entrada ali, da chegada do general Braga Neto, a saída do Abraham Weintraub do Ministério da Educação, que era considerado ali um expoente da chamada ali ideológica. Foi isso que aconteceu. Pela sua fala, os militares são muito maior em números e vocês já tiveram mais gente que confluíam pensamentos semelhantes. É isso? Olha, se você quiser colocar isso em termos numéricos, digamos, tratando de indivíduos, talvez sim, nós tivemos uma redução do número de indivíduos que estavam presentes dentro do governo com uma certa ideia, como eu disse, uma certa convergência bastante difusa de ideias. Então, eu acho que essas clivagens realmente não funcionam, embora, sim, a gente tenha tido aí uma redução, talvez pequena, porque o número já era pequeno, de indivíduos identificados com uma certa ideologia, se vocês assim quiserem, mas embora eu discorde que isso seja de fato uma ideologia. Felipe, esse ponto é importante porque ele também se conecta muito com uma parte importante do eleitorado, da base do presidente Jair Bolsonaro, que estava com ele lá atrás. Então, esses expoentes, eu vou usar a ala ideológica, também funcionavam para aquecer essa militância. A parte da militância se via representada ali. O que a gente viu, na verdade, a despeito aí do número, mas o que a gente viu no comportamento do presidente, do governo, foi um discurso que, retomando menos esses pontos, num processo ali, né, de distensionamento também com outros poderes. O presidente parou de dar tantas declarações polêmicas, ele apostou ali numa base parlamentar, o Centrão hoje comanda a articulação política. E por que eu falo isso? Porque na campanha era todo o discurso contra o establishment, a nova política. A nova política do governo Jair Bolsonaro morreu e como que esse eleitorado lá de trás, esses apoiadores, enxergam ou vão reagir a isso? Olha, a nova política não morreu. O presidente tem sido consistente no seu discurso. Agora, evidentemente, conforme a gente vai ganhando pé da máquina pública, conforme a gente vai conhecendo a situação real do aparato estatal brasileiro, a gente tem que ir tomando decisões. Primeiro, em relação, digamos, a esse discurso, essa conflitividade que algumas pessoas da imprensa acreditam que diminuiu. Eu diria que o principal fator aqui, o que pesou, de fato, foi o momento que nós estamos vivendo. Bom, nós entramos numa crise sanitária que impactou de modo bastante decisivo o Brasil e a sua economia, no momento que o Brasil já tinha como principal prioridade recuperar a nossa economia de uma outra praga que foi o petismo, quando nós tínhamos ali, digamos, aquela crise de 2014, que até então era a nossa maior crise econômica, a nossa maior recessão, um impacto muito significativo e agora, mais ainda, esse processo mais aprofundado. Então, a prioridade do presidente, evidentemente, é garantir que as pessoas mantenham seus empregos, tenham novas oportunidades de emprego, é colocar comida na mesa, mas ele não deixa de atentar de forma alguma para as prioridades que o elegeram, as prioridades no campo social, no campo de segurança pública. Agora, evidentemente, em alguns momentos, é conveniente que a gente fale menos desses elementos, use menos esses elementos no nosso discurso. Quanto à nova política, voltando lá à pergunta se a nova política morreu ou não. Como a gente começou a tomar pé do governo, o que a gente percebeu? Bom, a gente estava falando antes de uma guerra política, né? Algumas pessoas usavam isso, num embate ideológico, num embate contra a esquerda. Um dos dados que a gente achou ali mais curioso era de que nós tínhamos um número bastante significativo de pessoas filiadas ao Partido dos Trabalhadores ainda na esplanada, ainda em cargos de confiança, ou seja, não apenas pessoas concursadas, mas cargos comissionados. E como que a gente faz isso? Bom, a gente não tem braço suficiente, a gente não tem quadros o suficiente. O movimento conservador, e eu tenho escrito sobre isso, ele pulou algumas etapas. As pessoas ali, os principais nomes, com algumas exceções, muito honrosas, são pessoas muito jovens, que estão ainda passando por um processo de formação, de amadurecimento, que não têm uma experiência prévia com a máquina pública, com a administração pública, e, portanto, a gente não tinha quadros em número suficiente para preencher isso. Como que a gente faz isso? Bom, vamos chamar as pessoas que estão aí no centro, a gente vai conversar com eles, vai deixar claro quais são as nossas prioridades, quais são os nossos valores, fazer uma série de acordos e
se isso for possível, a gente começa, então, a colocar essas pessoas em cargos ali, desde que elas estejam comprometidas com esses valores, com esses objetivos e, claro, tenham a ciência de que qualquer problema de ordem ética, moral que ocorra, elas vão ser chamadas à responsabilidade e vão ser tiradas do cargo. Então, eu não acho que isso é incompatível com a nova política, pelo contrário, é uma ação estratégica de limpeza do Estado, que precisava passar por essa limpeza depois de anos de aparelhamento, e também olhando aí para o quadro que nós temos atualmente. Nós precisamos avançar as nossas pautas, sejam as pautas, digamos, prioritárias no campo da economia, as reformas e tudo mais, mas também as pautas, digamos, de cunho mais político, aquilo que é caro à nossa base conservadora. Então, quando nós pensamos ali num conjunto muito grande de pautas que não tinham chance nenhuma de avançar no parlamento, agora elas têm, porque nós temos muito mais corpo, nós temos muito mais peso para levar isso adiante. Centrão, então, como combustível para as pautas conservadoras. Felipe Martins, muito obrigada pela sua entrevista ao programa O Ponto. Muito obrigado. Nós entrevistamos agora o ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Bem-vindo ao Ponto, Tarso. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Direto ao ponto, o presidente Jair Bolsonaro fez seu segundo discurso na Assembleia Geral da ONU nesta semana. No momento que o Brasil volta a ser duramente aí criticado por sua gestão na área ambiental, ele defendeu ações do governo na preservação da Amazônia e também do Pantanal e disse ser vítima de uma campanha de difamação. Isso ajuda a melhorar a imagem do país lá fora? Eu acho que não. Eu acho que prejudica muito. Eu acho que a postura da política exterior do Brasil é uma postura profundamente equivocada. A postura correta para países como o nosso seria uma postura de não alinhamento com opções de relacionamento livres. E o presidente Bolsonaro está fazendo ao contrário. Ele tem uma postura de alinhamento servil aos Estados Unidos, que compromete, inclusive, a sua fala num organismo internacional como a ONU, porque ele falou mais para agradar os americanos, né? E para dizer, né, no seu perturbador e contínuo negacionismo, que aqui no Brasil não tem nenhum problema ambiental, e não tem problema de queimadas, e não tem problema de devastação ecológica, né, como está ocorrendo. Então, eu acho que ficou muito ruim para o presidente, até porque ele notoriamente mentiu, né, em vários pontos do seu depoimento. Isso aí prejudica muito a imagem do Brasil no exterior e prejudica, inclusive, o nosso intercâmbio, né, econômico, a nossa possibilidade de atrair investimentos, como estamos vendo, né? Houve uma queda muito grande agora nesse período de investimentos que viriam do exterior e houve também uma exportação, né, uma saída de capitais que estavam aqui e, em função desta problemática toda que nós estamos enfrentando. O presidente Jair Bolsonaro, ao andar nessa linha de argumentação de que, veja bem, tem outros elementos aí nessa crítica à gestão ambiental, ele costuma pontuar, por exemplo, interesses, né, dos outros países, de produtores europeus, no momento em que há uma negociação comercial, por exemplo, e também ali uma oposição política ao governo dele, que usariam, então, essa área para atingi-lo politicamente. O senhor vê, nesses casos, alguma razão? E aí eu trago aqui um elemento. Os governos do PT também precisaram, né, remar ali nessa área, especialmente ali no governo Dilma, houve um momento de bastante cobrança e crítica, né, de aumento das queimadas. Como que o senhor avalia esses outros pontos que o presidente Jair Bolsonaro traz? Essas perturbações entre os países hoje, em função da integração econômica e financeira global, são naturais. Sempre ocorrem divergências, mas são divergências em planos diferentes. Se você tem uma política, né, de não alinhamento, né, e de opções em cima de cada caso concreto, você tem condições de negociar com qualquer país, seja Estados Unidos, seja a Rússia, seja a China, seja a União Europeia. O que nós estamos vendo agora é uma posição de alinhamento automático do presidente com a política americana. E a política americana é uma política nacionalista de país rico, que é um fenômeno novo e que tende a estabelecer relacionamentos fixos de subordinação em regiões geopoliticamente importantes, subordinando, né, esses países à sua política externa.
E é o que está ocorrendo hoje com o Brasil. O Brasil está perdendo a sua soberania no cenário global. Então, qualquer divergência que ocorra em cada época determinada, ela tem que ser compreendida dentro dessa nova situação que nós estamos vivendo hoje. Essa emergência do nacionalismo dos países ricos, né, ela é vista também através do que ocorre na Rússia. Então, a postura que o Brasil está tendo de alinhamento automático subordinado prejudica o prestígio do Brasil com o resto do mundo. E o Brasil fica como um quintal dos Estados Unidos realizando uma política de interesse de um país rico, né? Então, esse estranhamento que o presidente está tendo é um estranhamento que revela um desconhecimento hoje de como funciona o cenário internacional e também revela um desinteresse concreto, né, com as relações de intercâmbio comercial e político do Brasil e militar no cenário global. Tasso, queria pegar também, fazer um comparativo com a política externa na era petista, né? Teve uma busca incessante ali por uma vaga, né, no Conselho de Segurança da ONU que acabou não se concretizando. Valeu a pena ter esse esforço, ter aquela estratégia Sul-Sul, né, que foi batizada de uma preferência, uma relação preferencial com países do Hemisfério Sul, tendo em vista ali os votos para conseguir uma vaga no Conselho de Segurança que acabou não acontecendo. Foi positivo, o senhor considera? Foi uma movimentação ousada que o Brasil fez no cenário global, no momento em que o Brasil tinha um prestígio internacional invejável, incomparável, né, com qualquer outra época. E é claro que esses movimentos na esfera global, eles contrariam determinados interesses. E é natural que algum deles, né, não tivesse dado certo. Mas basta ver qual é o prestígio que o presidente Lula tem hoje internacionalmente, e basta ver o prestígio que ele saiu do governo, basta ver o prestígio que tinha o Brasil no fim da chamada, né, era Lula, com os problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, eu acho que foi um movimento ousado, eu faria também se fosse ministro de Relações Exteriores, e acho que a compensação foi positiva, né? Porque o Brasil nunca esteve tão bem no cenário global, nunca foi tão respeitado, nunca atraiu tantos investimentos e nunca utilizou tanto esses investimentos para fazer uma repartição de renda no país, né? Como nós estamos percebendo hoje, até pela queda da renda do brasileiro médio, até pela fome que está se alastrando no país e pela impossibilidade que nós estamos tendo de reagir de maneira organizada, institucional, né, para enfrentar essa pandemia. Esse enfrentamento da pandemia é um reflexo do desprestígio das instituições políticas do Brasil e também desse ajoelhamento perante o nacionalismo dos países ricos que nós estamos vendo nesse processo subordinativo do Bolsonaro com o presidente Trump. Aliás, arriscando o futuro dessas relações, porque o Trump pode perder a eleição, né? Amanhã pode dar lugar a um outro presidente, que tem uma outra conduta e um outro relacionamento, né, de cumplicidade econômica, política e cultural com o nosso país. Tasso, durante muito tempo, e no governo Lula, nas gestões do PT não foi diferente, inclusive foi uma linha de atuação que se investiu muito, do soft power, né? O Brasil, então, conquistaria ali espaço usando essa arma. O senhor entende que isso se perdeu ou ainda haveria espaço, ainda no governo Jair Bolsonaro, para se retomar, se avançar usando o soft power? Eu acho que aí dependeria do comportamento do presidente, né? O comportamento do presidente é que teria que mudar. Mas nas condições atuais, eu acho que essas relações de poder elas estão muito desestabilizadas. E o Brasil não é visto fora da relação com os Estados Unidos como um país confiável para estabelecer relações de longo prazo e relações que tenham a possibilidade de contemplar, pelo menos em parte, né, os interesses geopolíticos e geoeconômicos dos países que são mais fortes hoje na economia global. Então, eu diria que na situação atual é difícil essa política se desenvolver de maneira adequada. Tarso, na sua avaliação, não tinha ali um anti-americanismo muito forte na era petista que acabou se distanciando? Não deveria ter tido, talvez, uma aproximação, uma aproximação que respeitasse, evidentemente, a soberania nacional, que o jogo ficasse um pouco mais equilibrado? A gente não focou muito no Sul e deixou o Norte ali, que é onde estão os países mais ricos, né, e potencialmente parceiros comerciais mais vantajosos para a gente não deixou isso um pouco mais de lado em nome dessa estratégia Sul-Sul? Eu não vi nenhum anti-americanismo na política desenvolvida
pelo Celso Amorim, né, durante o governo do presidente Lula e nem depois. Isso pode ser comprovado até pela postura, por exemplo, que o presidente Obama teve em relação ao presidente Lula. O que você tem de oposição política, né, aos princípios de política externa norte-americana são aqueles que precisamente envolvem hoje essa postura nova dos Estados Unidos, que retoma aquela sua postura imperial, né, de relacionamento histórico com a América Latina a partir de uma visão nacionalista do seu interesse, né? Tanto é verdade que o presidente Bolsonaro, né, ele tem tido uma preocupação muito especial, né, embora isso aí esteja prejudicando a economia brasileira, de favorecer, na nossa relação comercial, favorecer os Estados Unidos, o que é inaceitável para um país como o nosso. Agora, um país intermediário como o nosso, que não tem condições de ser uma grande potência hoje, eu acho que a jogada do Brasil não é pretender ser a curto prazo, a médio prazo, uma grande potência. Ele tem que contar com um sistema de alianças que lhe dê respaldo. Então, o olhar do Brasil para o Sul estava relacionado com a nova situação internacional e com a nova posição que o Brasil assumia no concerto internacional das nações. Isso lhe deu muito prestígio, né? Eu quero lembrar a vocês que o Brasil tem uma tradição de política externa independente, né, que corresponderia hoje, né, a esse não alinhamento ativo, como eu falei, que não é de agora, né? O Brasil foi o primeiro país que reconheceu, né, o governo revolucionário de Angola quando assumiu o poder, porque era de interesse do país ter uma relação com as comunidades de língua portuguesa de maneira diferenciada, porque isso valorizava o Brasil nas relações internacionais. E não se pode dizer que os regimes militares foram governos anti-americanos, mas nestes aspectos defenderam, sim, os interesses nacionais e, no caso concreto, uma política externa soberana. Tá, entrando agora um pouco mais a fundo em política brasileira, as pesquisas recentes aí mostram que Bolsonaro vem tomando o lugar do ex-presidente Lula aí na preferência dos mais pobres, né? Saiu pesquisa essa semana, ele no recorde de popularidade, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso, né? Sobre esses índices aí das pesquisas e destrinchando as pesquisas também, um crescimento muito forte nas camadas ali, até um salário mínimo, até 5 salários mínimos, essas camadas da população? As populações de baixa renda, as pessoas que vivem no limite da miséria e no limite da necessidade, elas vivem o imediato. Isso aí aqui no Brasil, né, no Japão, na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E essa questão do enfrentamento cotidiano, do imediato, ela se dá sempre através da fome, se dá sempre através da alimentação, das possibilidades das pessoas sobreviverem. Então, eu acho que teve, sim, um efeito muito forte o pagamento desses recursos que foi feito pelo governo federal, esta ajuda emergencial na retomada, né, no aumento do prestígio do presidente atual. Mas este é um prestígio contingente. Se vai ter durabilidade ou não, depende da sequência que ele vai dar para o seu projeto econômico. E me parece que nós estamos chegando, no fim deste ano, numa posição até de tempestade perfeita, né, onde a crise econômica vai estar agudizada, está cada vez mais aguda, e de outra parte a crise sanitária vai estar no seu clímax, né, deixando uma terra arrasada para trás em função das políticas negacionistas do presidente Bolsonaro. Isso aí vai ter um custo também. Então eu acho que há, sim, um crescimento do Bolsonaro, né, neste extrato, mas acho que ele não tem cacife político, não tem projeto de nação, não tem projeto de coesão social, não tem um projeto de transformação, né, das instituições econômicas e políticas do país para nos colocar no rumo de um novo tipo de social-democracia, que é o que nós precisamos urgentemente para enfrentar esta dupla crise, né, que está nos afetando nesse momento. Eu acho que as reformas que estão sendo propostas pelo Guedes são propostas de destruição das funções públicas do Estado, de redução da máquina pública de uma maneira selvagem, que não vai permitir, né, que o Brasil retome, como todos nós queremos, né, a coesão social, a distribuição de renda, as possibilidades de igualdade mínima, né, que foram desenvolvidas, inclusive, durante o governo do presidente Lula e depois seguidas pela presidenta Dilma.
Porque o projeto que nós queremos para o país não é um projeto que você faz em cima de ajudas emergenciais. Só ainda explorando esse aspecto, quando a gente olha para trás, basicamente o presidente Jair Bolsonaro subverteu a lógica da política em muitos pontos, porque no início do ano o que se via? Bem, uma pandemia chegando, que há muito tempo não se tinha, né, nessa proporção, um reflexo pesadíssimo na economia, a gente vai ter aí, né, é possível que se confirme a pior recessão da história, e ainda assim o que a gente está vendo é o presidente chegar no final do ano com uma popularidade muito maior do que ele tinha. A última pesquisa Ibope-CNI mostrou ali 40%, né? A última ele estava com 29%, é um crescimento bastante expressivo e rejeição caindo nessa mesma proporção. Só o auxílio emergencial explica? O que mais explica o que a gente está vendo nesse momento? A mudança no processo de formação da opinião na sociedade democrática, na sociedade formalmente democrática. A opinião não se forma mais como se formava nas décadas anteriores. E, inclusive, em toda a modernidade democrática. Ela se formava de cima para baixo, através dos organismos partidários, sindicais, né, das associações empresariais, que diziam para a sua base o que estava acontecendo e como proceder no processo político. E daí se disseminavam. Hoje, o processo de formação da opinião se dá através de relações horizontais. Onde a palavra de ordem vertical se espalha em rede por camadas na sociedade atual. E isto determina novas formas de procedimento político que foram habilmente usadas pelo presidente Bolsonaro a partir, né, dos exemplos, a partir do trabalho científico e técnico pervertido democraticamente, que foi realizado pelo Steve Bannon nos Estados Unidos, que hoje, aliás, está na cadeia. Isso determinou um processo de formação da opinião que tirou, inclusive, a capacidade de vocês, como jornalistas, né? E isso aí não é uma coisa relacionada com a empresa de vocês, mas que vocês, a comunidade jornalística, tinham possibilidade e capacidade de formar através, né, da divulgação de opinião de maneira vertical. A formação de opinião não se dá mais dessa forma. Ela se dá através de comunidades no WhatsApp, principalmente, que são comunidades fechadas, e se dá através dos fake news, que são desenvolvidos de maneira científica, de maneira tecnicamente apurada, e agora nós estamos compreendendo isso, de uma forma completamente inovadora. Então, esses dois fatores concorreram, né, para a eleição do presidente Bolsonaro e agora concorrem também para a aquisição de um certo prestígio. Mas isso aí não é duradouro, porque as pessoas também estão aprendendo a lidar com esses mecanismos, né? E a própria justiça, inclusive, agora está preocupada em apurar essas responsabilidades, até porque foram também tocadas, né, agredidas por esse processo, que é um processo que vem de fora para dentro, não foi formado aqui. Então, volto àquela questão anterior, né? Todas as questões locais e nacionais que são importantes para um país e para uma região, são também questões globais e internacionais. Tássio, eu queria só voltar um pouco na sua resposta anterior, né? Você aponta ali a falta de um projeto de nação, de um projeto de país. O meu ponto é que tudo que está sendo feito, conduzido, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, este projeto, não dá para a gente falar que nos pega de surpresa, né? Porque a gente conhece a trajetória toda do Bolsonaro, a gente viu a campanha eleitoral como é que foi. Esse projeto liberal de reformas e tal estava no programa de governo, a associação muito próxima ali com militares também já era sabida, privatizações, enfim, foi escolhido isso, né? Meu ponto é que ele foi eleito, e ele foi eleito a partir do que a gente está vendo hoje, né? As pessoas escolheram esse projeto e não escolheram um projeto alternativo, no caso, o do seu partido, por exemplo, né, que acabou indo ao segundo turno, Partido dos Trabalhadores. Por que, então, as pessoas escolheram esse projeto que está sendo implementado e não escolheram o projeto do Partido dos Trabalhadores? Olha, nós precisaríamos fazer um programa exclusivo sobre isso, né? Para mim poder te responder com respeito, inclusive, que a pergunta merece, né? Agora, esse fenômeno que está ocorrendo aqui no Brasil não é um fenômeno isolado e ele não é novo, ele já ocorreu em outras circunstâncias, né? São os momentos em que ocorrem
determinados fatos históricos, determinados movimentos culturais, determinados movimentos de degradação, inclusive do cenário político, seja causado de maneira artificial, seja real, que fazem que surjam determinadas ideias e que essas ideias levem a determinados confrontos. Qual é o paralelo que nós podemos traçar com o que está acontecendo no Brasil? O que aconteceu na Itália, na época do Mussolini, e o que aconteceu na Alemanha, na época do nazismo. Graus diferentes, você pode dizer, sim, mas os fenômenos são análogos, porque são fenômenos distópicos, fenômenos que transformam a violência num campo de luta política muito privilegiado por quem está no Estado ou por quem quer chegar ao Estado, e também em função de determinados condicionantes econômicos, da crise econômica que esses países estavam enfrentando e que o Brasil também estava enfrentando já durante o governo da presidenta Dilma. Então, nós não soubemos responder a isso de maneira adequada. Para mim, a debilidade da centro-esquerda e a debilidade da esquerda está em que nós não tivemos respostas para isso. Agora, longe de aceitar que a esquerda ou a centro-esquerda tenha responsabilidade do que está acontecendo. Quem tem a responsabilidade do que está acontecendo é precisamente quem defendeu essas ideias, que veio a público dizer que tinha que torturar, que tinha que matar, que o Fernando Henrique tinha que ser fuzilado, que a petezada tinha que ser metralhada, quer dizer, encontrou um ambiente propício para dizer barbarismos como esse e foi eleito. Então, nós devemos ter errado na nossa linha política para não compreender o que estava acontecendo. Por isso que eu acho, inclusive, que o que deve acontecer até o fim do ano é nós fazermos uma grande unidade, uma grande plataforma de unidade da oposição democrática no Brasil. Não é nem da oposição de esquerda, é claro que uma frente esquerda tem que estar dentro desse processo, para apresentar uma saída para o país. Não a saída para o PT, não a saída para o PMDB, não a saída para o PSB ou para o PCdoB ou para o PSOL. Uma saída para o país. A convergência desta crise brutal que nós vamos encontrar no fim do ano e durante os primeiros meses do ano que vem, ela tem que ser respondida. E aí é que está a nossa oportunidade de dizer como é que nós vamos tirar o país dessa crise e como é que nós vamos unificar o país em torno de um programa de saída dessa situação miserável que nós nos encontramos. É para isso que a oposição tem que trabalhar, na minha opinião. Depois, à medida que nós restabilizarmos a democracia e começarmos a utilizar de novo uma linguagem política, democrática, civilizada, inclusive entre governo e oposição, aí cada grupo político vai retomar o seu caminho, vai retomar a sua trajetória e vai buscar novamente as suas utopias. Tarso Genro, muito obrigado por essa entrevista aqui para o Ponto. Eu agradeço a oportunidade, um abraço a vocês, Renata e Caio, e continue o bom trabalho que vocês estão fazendo.